falaremos a respeito do snooze, uma nova prática que vem sendo utilizada por alguns no meio esportivo. Um hábito perigoso que é frequente no futebol profissional, mas continua sendo um assunto tabu que poucos conhecem e sobre o qual ninguém está falando. Então, o que é o snooze? O snooze é um produto à base de tabaco que vem em pequenos pacotes semelhantes a sachês de chá e é colocado ao lado da gengiva para liberar nicotina na corrente sanguínea. Os usuários relatam que ele proporciona um efeito calmante e uma sensação de bem-estar. Variantes mais fortes podem envolver uma faísca física, que muitos jogadores de futebol claramente sentem ser vantajosa. De acordo com uma investigação do jornal The Athletic, um jogador internacional de destaque da Inglaterra depende totalmente do snooze e raramente é visto sem um sob a gengiva. Outro jogador famoso da Premier League abandonou o snooze após um longo período de baixo desempenho. Consta-se que jogadores de um clube da League One têm vendido snooze para adolescentes de 13 e 14 anos na academia. Um jogador de um clube da League Two teve um pedaço de câncer retirado da gengiva devido ao uso excessivo. A Associação de Jogadores Profissionais de Futebol iniciará um estudo de pesquisa como parte de uma nova campanha para alertar os jogadores sobre os riscos potenciais. O que está cada vez mais claro é que o snooze se tornou parte da vida cotidiana no futebol moderno, sendo usado por jogadores de clubes de elite como Manchester United, Manchester City, até os níveis não profissionais. Segundo o Dr. James Malone, professor sênior de ciência do treinamento na Universidade de Liverpool, o problema é que o snooze pode ser terrível para o corpo. Ele pode causar câncer na boca ou na garganta, além de outros efeitos colaterais. Eis que nos Estados Unidos, o snooze pode ser comprado livremente, sujeito a restrições de idade apenas, mas é ilegal vendê-lo no Reino Unido, por sua vez, e em outros países da União Europeia, exceto na Suécia, onde é originário o referido produto. No entanto, é legal consumi-lo e seu uso não viola as regras do antidoping para os jogadores de futebol, o que acende a luz de alerta. O Athletic está ciente de um clube em que tentaram proibir o snooze antes de perceberem que era tão difundido e não havia sentido em tentar detê-lo. Os jogadores abertamente pegavam as suas embalagens nos ônibus da equipe a caminho das partidas. Vários jogadores concordaram em falar sobre o uso de snooze, mas apenas se suas identidades fossem mantidas em segredo, pois isso poderia prejudicar sua relação com empregadores atuais ou, eventualmente, futuros. Segundo informações, um ex-jogador da Premier League, chamado de Jogador X, disse ao The Athletic que aceitaria ser viciado e que se preocupa com as implicações para a sua saúde. Ele afirmou que nunca foi alertado sobre o snooze em nenhum dos clubes em que jogou e que pelo menos 5 de seus companheiros de equipe atuais são usuários regulares. Ele começou a usar o snooze quando tinha 18 anos, durante uma noite em Manchester, com alguns jogadores que ele conhecia da Inglaterra. Ele experimentou e gostou, pois o snooze acalma e o relaxa. Inicialmente, muitos jogadores usavam para acalmar os nervos, especialmente aqueles que ficavam muito ansiosos antes dos jogos, condição natural, diga-se de passagem. Entretanto, quanto mais ele usava, menos efeito sentia com o decorrer do tempo e se tornou mais uma questão de dependência, o uso de referida substância, do que de um suposto benefício ao seu desempenho esportivo.
Embora estudos científicos mostrem que o snooze é estimado como 90% menos prejudicial do que fumar, cada sachê contém uma quantidade substancialmente maior de nicotina do que um cigarro comum. O uso intenso pode aumentar o risco de problemas cardíacos e diabetes, retardar os tempos de recuperação de lesões musculares, reduzir a qualidade do sono, causar danos às gengivas e problemas dentários, além, é claro, de aumentar a probabilidade de transtornos de ordem da saúde mental. Cada vez mais clubes estão testemunhando o aumento do número de jogadores das categorias de base que usam snooze diariamente, mesmo enquanto estão jogando. Em alguns clubes da EFL, English Football League, jogadores relatam que a tendência começa quando jogam, mas resta a indagação: por que esses atletas extremamente em forma aceitariam a se submeter a um produto que está na lista de monitoramento da Agência Mundial Antidoping e pode levar a dependência, vícios e múltiplos problemas de saúde? Deveras, há muitas evidências de que os jogadores envolvidos não veem o snooze como algo grave. Nos países nórdicos, por exemplo, o snooze é bastante comum já há muitos anos. Victor Lindelof, defensor do Manchester United e da seleção sueca, já postou fotos em suas redes sociais mostrando seu snooze favorito. Por sua vez, Henrik Larsson discretamente colocou um sachê na boca antes de marcar o gol decisivo da Suécia na disputa de pênalti que os levou às semifinais da Copa do Mundo de 1994. E ainda se tratando de continente europeu, no futebol inglês há várias histórias nos vestiários que indicam que o uso do snooze é muito mais prevalente do que o torcedor médio poderia imaginar. Por exemplo, há a história de um goleiro de um clube de elite que costumava manter uma reserva atrás do seu gol para garantir um suprimento pronto durante as partidas. Há também uma cena do documentário All or Nothing da Amazon que mostram um jogador do Manchester City com uma lata ao lado da maca de massagem. Alguns clubes desencorajam o uso de snooze e fornecem literatura informativa aos jogadores sobre os riscos envolvidos. Contudo, nenhum clube quis se manifestar oficialmente, parecendo não querer ser associado ao respectivo assunto. E finalmente, o uso do snooze no futebol profissional é uma questão séria que requer conscientização e discussão aberta, digna de toda a atenção da imprensa, dos clubes e dos jogadores, no que depende de sua autoconscientização. É fundamental que os jogadores sejam informados sobre os riscos à saúde e recebam apoio adequado para lidar com qualquer dependência ou vício associado ao uso do snooze.